E, cara, o KJ, a gente tem a arte dele também, né? Cara, o cara, ele empilhou 3 artilharias seguidas. Todas as últimas competições do futebol brasileiro que o KJ disputou, ele foi artilheiro. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil, agora artilheiro do estadual. É um cara que é bom em praticamente tudo, né? É um cara que é muito rápido, é um cara que finaliza bem, é um cara que faz gol de cabeça, é um cara que faz gol de oportunismo, é um cara que faz gol de fora da área, faz gol arrancando. Tem muito repertório, né? Muito repertório. Não tropeça na bola, domina a bola certinho quando precisa de dominar, dribla quando precisa de driblar, faz o passe, tem personalidade pra caramba. Então, assim, é um cara que eu acho também que é aquele que, se não for pra Copa agora, vai pra Copa depois. Não vai ter como. A gente pode até emendar, Gabriel, com essa arte do KJ, o hat-trick dele na artilharia. Olha aí, Copa do Brasil, 5 gols na temporada passada, 21 no Brasileirão, e artilheiro e campeão do Campeonato Mineiro, com 7 gols anotados. O Caio Jorge, fazendo o K aí imediatamente. Ele, inclusive, ensinou lá o Samuel como é que se faz o K. O Samuel estava na dúvida ainda. Ele falou que é o braço direito, né? O braço direito, acho que faz assim e aqui isso. assim. Isso. Ensinou a fazer o K imediatamente. Com 3 artilharias, hein? Assim, óbvio que o centroavante, ele vive disso, né? Às vezes tem a oscilação, passar por seca de gols é muito difícil pro centroavante, é o motivo de uma cobrança grande. Mas o Caio Jorge, ele tem regulado, hein, o Caio. E assim, o que chama atenção é que mesmo em momentos que o Cruzeiro não tá tão legal assim, por exemplo, o Cruzeiro fez a melhor campanha da primeira fase do estadual, mas a gente sabe como essa campanha foi construída, né? O desempenho dentro de campo. Com o Diniz lá, né? O time tava ruim demais e ele fazendo gol, né? O Caio, você falou o negócio de regular aí. Ele teve essa seca de gols quando ele chegou, os primeiros 10 jogos ali, depois ele não teve mais. Ele ficou um tempo machucado no início do ano passado, mas ele em campo, ele sempre fez gol. O ano passado no Brasileiro até teve uma época assim, uma sequência de jogos teve do um KJ, período, né? ali de, acho que por volta de 6 jogos, né, que ele não faz gol. Mas ainda assim, entregando futebol, jogando bem, ajudando, né? Sim. Mas nada assim, porque você tá acostumado todo jogo, né? Então, aí o cara fica 6 jogos, você fala assim, pô, mas o Caio Jorge também... E ele chegou até a dar assistência nesse meio tempo, teve assistência contra o Atlético, inclusive. Mas é um cara que tá brilhando em tudo quanto é tipo de competição, de jogo, e que mesmo com um Cruzeiro alternando, e desde a chegada do Caio, a gente já viu o Cruzeiro alternando bastante, tendo diferença em termos de ideia de jogo, tendo treinadores diferentes, é um cara que tá conseguindo se consolidar. Essa temporada do Caio, por exemplo, já tem um início mais forte do que na última, né? Porque o Caio, ele começa 2025 lesionado. Sim. Aí depois, na chegada do Leonardo Jardim, ele passa a ter oportunidades. Me lembro até que a primeira oportunidade que o Caio tem, ou uma das primeiras como titular, foi como segundo atacante, ao lado do Gabriel Barbosa, que ainda estava aqui, né? E ele perde... Foi na Sula, não foi? Ou não? Eu me lembro contra o América no Independência, jogo de volta da Semi do Mineiro, ele até perde uma chance muito boa. Mas enfim, depois acaba crescendo. Agora nessa temporada já começou com tudo, com problemas físicos. Ele já até relatou isso à própria Samuca TV, né? Que não tá no seu auge físico, mas tem feito gol. Já é um cara com 9 gols em 11 jogos, entre os maiores artilheiros do futebol brasileiro. Então, que ótimo pro Cruzeiro, e pensando em seleção brasileira, fazendo o link, ele tem que estar na rota, né? Tem grandes centroavantes? Tem o Igor Thiago, que inclusive ontem foi muito bem de novo, né? Lá na Copa da Inglaterra, Vitor Roque tem ido muito bem, tem Matheus Cunha, João Pedro, que tá voando no Chelsea, mas... eu acho que o momento pede pelo menos uma vaguinha aí pro KJ entre os convocados. E o KJ tem uma característica que é muito importante para o clube em si, mas também para jogos de seleção, jogos grandes, porque ele sempre regula nos grandes palcos, nos grandes momentos. É um jogador muito decisivo, né? Na Sul-Americana, lá em 2024, mata-mata, fez gol, eu acho que em todas as fases. Eu acho que ele só não fez gol contra o Boca, né? Porque ele faz contra o Libertad nos 2 jogos, exato, faz contra o Lanús nos 2 e na final também faz contra o Racing. Exato, deu uma esperança na final ali, né, na conta dele, do Mateuzinho a jogada. Uhum. Clássico, faz gol da assistência sempre, importante também.
momentos importantes que às vezes não são jogos decisivos, assim, não são jogos de mata-mata, mas são jogos decisivos e jogos que mudam temporadas. A gente vai lembrar do Palmeiras, a gente vai lembrar do Flamengo, mas se a gente puxar mais na memória, aquele Cruzeiro e São Paulo, que foi a virada de chave pro Cruzeiro do Jardim no ano passado, o Cruzeiro sai perdendo o jogo, né? E todo mundo já fica assim, nossa, não vai dar certo, não vai rolar. E aí ele vai e faz o gol. Então, assim, foi um gol importantíssimo, porque talvez se o Cruzeiro perdesse naquele momento, não teria continuidade no trabalho. Exato, o pessoal ia falar, realmente não vai dar certo. E aí vai pro jogo contra o Vasco um pouquinho menos pressionado, ganha o jogo assim, não jogando tão bem, e aí já tem aquele jogo contra o Bahia, que é o Caio Jorge põe um jogo no bolso, que também é o jogo que falou, não, realmente melhorou. O Bahia era um time forte, vinha bem, o Cruzeiro vai e faz um 3-0 categórico, com o Caio Jorge deitando, e todo mundo fala, não, realmente é esse o time, e esse é o time que vai, e aí daí pra frente é história, né? Ele vai muito bem. Então, eu acho que para além de ser um cara que faz muitos gols, é um cara decisivo, faz gols importantes, não se omite, não se esconde, o time mal ou bem, ele faz gol. E além disso, tem aquela veia que a gente gosta, que é a veia provocadora, né? Que o Cruzeiro já tinha um tempo que não tinha esse jogador, que é o cara que fala e faz, e provoca mesmo, e tem identificação com o time, tem uma identificação até maior que a média, porque tem a questão familiar, né? Sim. A gente reparava lá no Mineirão, a gente estava lá no camarote acompanhando, e no fim do jogo, no título ali, o pai do Caio Jorge pega a bandeira dele, muito corre legal com ela pelo gramado, depois ele abre a bandeira no chão e pula em cima da bandeira, dá um peixinho na bandeira do filho dele. Inclusive, assim, é o filho dos sonhos, né? Do artilheiro do time que você torce. Mas tem essa identificação ainda maior, a torcida gosta demais, as crianças gostam demais. Eu lembro quando o Gabigol chega no Cruzeiro, todo mundo fala, nossa, mas vai ser bom para as crianças, né? Mas o que importa é bola na rede. E aí o Caio Jorge virou esse cara, né? O cara da comemoração, todo mundo achou que ia ser assim, mas na verdade virou o K, né? Então, realmente, você vê crianças em peso com a camisa Caio Jorge no estádio. Então, realmente, ele se tornou uma figura muito importante para o Cruzeiro. E teve o assédio do Flamengo agora no início do ano e ele quis ficar. Escolheu ficar, claro, recebeu sua renovação, mas está aí fechado com o Cruzeiro e sendo importantíssimo. E Léo, só para fechar, até pensando no jogo de amanhã, por isso que é tão importante o Cruzeiro ter uma defesa consistente, porque por mais que não esteja criando tanto ofensivamente, com a fase que o Caio vive, com tudo que ele tem entregado, se tem uma boa chance pro Caio, ele vai guardar. Então, assim, faz muito sentido o Tite pensar em primeiro acertar essa defesa que tem melhorado, que amanhã, claro, vai ser exigida em um nível que ainda não foi na temporada, mas acho que faz sentido esse pensamento do treinador, olhando para a defesa, que claro, precisa causar mais confiança, mas olhando para o ataque também, que mesmo não criando tanto, tem um artilheiraço, que é o Caio Jorge. Eu não tenho a menor dúvida de que se ele tiver uma grande chance contra o Flamengo no Maracanã, não vai desperdiçar. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos!